A editora Plug-Me apresenta As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. Livro original da editora Thomas Nelson Brasil. Leitura Igor Ribeiro. Todo livro, independente de seu formato, é um estado de conversa. Algumas pessoas esperam receber algum encorajamento. Outras devoram as informações como se fizesse um seminário intensivo. E existem os que enxergam o livro como um orientador com o qual podem se reunir todos os dias, todas as semanas ou todos os meses. De todo o processo, e qualquer que seja a forma deste livro, conversar com você é o que mais me fascina. Alguém que eu talvez nunca conheça pessoalmente, mas posso afirmar que vamos conversar muito, porque a liderança é algo muito complexo. Só para você ter uma ideia, durante o intervalo de uma conferência que eu fazia sobre as 21 leis, um jovem universitário abordou-me e perguntou: Sei que você ensina as 21 leis de liderança, mas eu quero ir direto ao ponto. Qual a única coisa que eu preciso saber sobre liderança? Meu amigo, a única coisa que você precisa saber sobre liderança é que há mais de uma coisa que você precisa saber sobre liderança. Para que possamos liderar bem, precisamos fazer bem 21 coisas. Só que ninguém aplica bem as 21 leis. Eu, por exemplo, estou na média ou abaixo dela, em 5 das leis. E estou aqui conversando com você, tentando ensiná-lo a ser um líder melhor. Então, o que um líder deve fazer? Ignorar essas leis? De forma alguma. Deve apenas desenvolver uma equipe de liderança. Mas tudo a seu tempo. Ah, outra coisa. Embora eu tenha feito ajuste nas leis e adaptado o modo como as ensino, algumas coisas não mudaram nos últimos 10 anos. Ainda é verdade que liderança é liderança, independentemente de para onde você vai e o que você faz. A época muda. As culturas diferem de lugar para lugar. A tecnologia evolui. Você não está aí ouvindo as 21 leis? Mas os princípios de liderança são constantes. Não importa a sua área de estudo ou de atuação, não importa a época, não importa o público-alvo. Os princípios de liderança são imutáveis e resistem à prova do tempo. No entanto, à medida que formos conversando, gostaria que você tivesse em mente 4 ideias. As leis podem ser aprendidas. Algumas são mais fáceis de compreender e aplicar do que outras, mas todas podem ser aprendidas. As leis têm valor em si. Cada lei complementa todas as outras, mas você não precisa de uma para aprender a outra. As leis têm consequências. Aplique as leis e as pessoas os seguirão. Viole-as ou ignore-as e não será capaz de liderar os outros. Estas leis são a base da liderança. Quando você aprende os princípios, depois precisa praticá-los e os aplicar à sua vida. Não importa se você é um seguidor começando a descobrir o impacto da liderança ou se é um líder natural que já tem seguidores. Em quaisquer dos casos, você pode se tornar um líder ainda melhor. Ao ouvir sobre as leis, talvez reconheça que já emprega algumas delas com bastante eficácia. Outras podem revelar fraquezas que você mesmo desconhecia. Com o intuito de ajudá-lo a conhecer melhor seus pontos fortes e os fracos também, no fim de cada faixa, incluí alguns exercícios para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Use essa avaliação como experiência de aprendizado. Independente do estágio em que você se encontra no processo de liderança, é importante que você saiba uma coisa. Quanto mais leis você aprender, melhor líder se tornará. Cada lei é como uma ferramenta, pronta para ser pega e usada para ajudá-lo a realizar seus sonhos e agregar valor a outras pessoas. Escolha pelo menos uma e você se tornará um líder melhor. Aprenda todas e as pessoas o seguirão alegremente. Agora, só nos resta abrir juntos essa caixa de ferramentas. Preparado? A lei do limite. A capacidade de liderança determina o grau de eficácia da pessoa. Costumo iniciar minhas palestras sobre liderança explicando a lei do limite porque ela ajuda as pessoas a compreender o valor da liderança. Se você conseguir aplicar essa lei,
verá o inacreditável impacto da liderança em todos os aspectos da vida. Então vamos lá. A capacidade de liderança é o limite que determina o grau de eficácia de uma pessoa. Quanto mais baixa a capacidade de liderança de uma pessoa, mais baixo o limite em seu potencial. Quanto maior a capacidade de liderar, maior o limite em seu potencial. Por exemplo, se sua liderança vale 8, então sua eficácia não pode ser superior a 7. Se a sua liderança é de apenas 4, então a sua eficácia não será superior a 3. Sua capacidade de liderança, para o bem ou para o mal, sempre determina sua eficácia e o impacto potencial de sua organização. Vou contar uma história que exemplifica a lei do limite. Em 1930, 2 jovens irmãos chamados Dick e Morris, em busca do sonho americano, mudaram-se de New Hampshire para a Califórnia. Eles tinham acabado de concluir o ensino médio e não viam oportunidades no local onde foram criados. Assim, seguiram diretamente para Hollywood, onde acabaram por conseguir emprego em estúdio de cinema. Após algum tempo, o espírito empreendedor e o interesse na indústria de diversões que os dois demonstravam os levaram a abrir um teatro em Glendale, cidade a 8 quilômetros a nordeste de Hollywood. Mas apesar de seus esforços, os irmãos não conseguiram tornar o negócio rentável. Nos 4 anos em que dirigiram o teatro, não conseguiram gerar dinheiro regularmente para pagar o aluguel de $100 por mês pedido pelo proprietário. A ânsia de sucesso dos irmãos era grande, então continuaram em busca de melhores oportunidades de negócios. Em 1937, eles finalmente descobriram algo que dava certo. Eles abriram um pequeno restaurante drive-in em Pasadena, a leste de Glendale. As pessoas no sul da Califórnia tinham se tornado muito dependentes dos carros, e a cultura estava em processo de mudança para incorporar esse novo elemento. Exatamente o caso do negócio deles. O restaurante drive-in foi um fenômeno do início da década de 30 e tornou-se bastante popular. Os clientes, em vez de entrarem em uma sala de jantar, dirigiam até um estacionamento ao redor de um pequeno restaurante. Faziam o pedido ao garçom e recebiam a comida em bandejas diretamente no carro. A comida era servida em pratos de louça, com copos de vidro e talheres de metal. Era uma ideia oportuna em uma sociedade que se tornava mais rápida e cada vez mais móvel. O pequeno drive-in de Dick Morris foi um grande sucesso. E em 1940, eles decidiram levar o negócio para San Bernardino, uma cidade operária em expansão, a 80 quilômetros a leste de Los Angeles. Eles construíram instalações maiores e aumentaram o cardápio, que além de cachorros quentes, batatas fritas e milkshakes, passou a incluir sanduíches de carne e de porco, hambúrgueres e outros itens. O negócio estourou. As vendas anuais chegaram a $200 mil, e os irmãos se viram dividindo $50 mil de lucro por ano, uma quantia que os colocava na elite financeira da cidade. Em 1948, a intuição disse a eles que as coisas estavam mudando, e eles fizeram mudanças no negócio. Eles eliminaram os garçons e passaram a servir apenas clientes a pé. Eles também deram nova dinâmica a tudo. O cardápio foi reduzido, concentrando-se em hambúrgueres. Eliminaram pratos, copos e talheres de metal, passando a usar material de papel. Reduziram os custos e os preços cobrados. Também implantaram o que chamaram de sistema de serviço rápido. A cozinha ficou parecida com uma linha de montagem, em que os empregados se concentravam no serviço rápido. O objetivo dos irmãos era preparar o pedido do cliente em 30 segundos ou menos. E foram bem-sucedidos. Em meados da década de 50, o faturamento anual chegou a $350 mil, e Dick e Morris passaram a dividir um lucro de cerca de $100 mil por ano. Quem eram esses irmãos? Naqueles dias, você poderia descobrir isso ao dirigir até seu pequeno restaurante na esquina da Rua 14 com a E, em São Bernardino. Na frente do pequeno prédio octogonal, um letreiro de neon dizia apenas McDonald's Hamburgers. Dick Morris e McDonald tiraram a sorte grande no sonho americano. E o resto, como dizem, é história, certo? Errado. Os McDonald's nunca foram além porque sua liderança fraca estabeleceu um limite em sua capacidade de chegar ao sucesso. Vamos agora à história por trás da história. É verdade que os irmãos McDonald estavam financeiramente seguros. O restaurante era um dos negócios mais lucrativos do setor do país, e eles tinham dificuldade em gastar todo o dinheiro que ganhavam. O brilhantismo deles estava no atendimento ao cliente e na organização da cozinha. Esse talento levou à criação de um novo sistema para o serviço de alimentação. De fato, o talento deles era tão conhecido no setor que pessoas de todo o país começaram a escrever para eles e visitá-los para saber mais sobre seus métodos.
Para vocês terem uma ideia, eles chegaram a receber até 300 telefonemas e cartas por mês. Isso deu a eles a ideia de comercializar o conceito McDonald's. A ideia de franquear restaurantes não era nova, já existia há décadas. Para os irmãos McDonald, parecia uma forma de ganhar dinheiro sem que precisassem eles mesmos abrir outro restaurante. Eles começaram em 1952, mas o esforço fracassou. A razão era simples: eles não tinham a liderança necessária para tornar eficaz um negócio maior. Eram proprietários eficientes de um só restaurante. Sabiam administrar um negócio, criar sistemas eficazes, reduzir custos e aumentar os lucros. Eles eram gerentes eficientes, mas não eram líderes. O mecanismo de raciocínio deles estabelecia um limite para o que podiam fazer e conseguir. No auge do sucesso, Dick e Morris se chocaram contra a lei do limite. Em 1954, os irmãos encontraram Ray Kroc, um líder. Kroc administrava a pequena empresa que fundara para vender máquinas de milkshake. Ele conhecia o McDonald's. O restaurante era um de seus melhores clientes. E assim que visitou a loja, percebeu seu potencial. Ele conseguia imaginar o restaurante se espalhando pelo país em centenas de mercados. Logo, fechou um acordo com Dick Morris e, em 1955, criou a McDonald's Systems, que depois foi transformada em McDonald's Corporation. Kroc imediatamente comprou os direitos a uma franquia para utilizá-la como modelo e protótipo. Ele a usaria para vender outras franquias. A seguir, começou a montar uma equipe e a criar uma organização que faria do McDonald's um negócio nacional. Ele recrutou e contratou as melhores pessoas que encontrou, e à medida que a equipe crescia em tamanho e capacidade, seu pessoal recrutou outras pessoas com capacidade de liderança. Nos primeiros anos, Kroc se sacrificou muito. Embora tivesse mais de 50 anos de idade, trabalhava tanto quanto há 30 anos, quando começara seu negócio. Nos 8 primeiros anos com o McDonald's, ele não recebeu salário, e também fez empréstimos pessoais no banco, garantidos por um seguro de vida, para ajudar a cobrir os salários de alguns poucos líderes fundamentais que ele queria na sua equipe. Seu sacrifício e sua liderança foram recompensados. Em 1961, pela quantia de $2.700.000, Kroc comprou os direitos exclusivos dos irmãos e o transformou em uma instituição americana em um negócio mundial. O limite da vida e da liderança de Ray Kroc, obviamente, era muito mais alto do que os seus antecessores. No período em que Dick e Morris McDonald tentaram franquear seu sistema de serviço, conseguiram vender o conceito para apenas 15 compradores, dos quais apenas 10 acabaram abrindo restaurantes. E mesmo com um negócio desse tamanho, sua liderança e sua visão limitadas eram um empecilho. Quando, por exemplo, seu primeiro franqueado, Neil Fox, de Phoenix, disse aos irmãos que queria chamar seu restaurante de McDonald's, Dick perguntou: por quê? Para ele, McDonald's não significava nada em Phoenix. Já o limite de liderança da vida de Ray Kroc era muito mais alto. Entre 1955 e 1959, Kroc conseguiu abrir 100 restaurantes. 4 anos depois, havia 500 McDonald's. Hoje, a empresa abriu mais de 31.000 restaurantes em 119 países. A capacidade de liderança, ou mais especificamente, a falta de capacidade de liderança, foi o limite para a eficácia dos irmãos McDonald. Acredito que o sucesso está ao alcance de quase todo mundo, mas também acredito que o sucesso pessoal sem capacidade de liderança tem eficácia limitada. Sem capacidade de liderança, o impacto da pessoa é apenas uma parcela do que poderia ser como uma boa liderança. Quanto mais alto você quer chegar, mais precisa de liderança. E quanto maior o impacto que pretende ter, maior precisa ser sua influência. O que você realiza é determinado por sua capacidade de liderar os outros. Pense comigo. Numa escala de 1 a 10, vamos dizer que, no que se refere a sucesso, você seria 8. Isso é bastante bom. Acho que é seguro dizer que os irmãos McDonald estavam nessa faixa. Mas digamos que você não dê atenção à liderança. Você não se preocupa com isso e não se esforça para se desenvolver como líder. Nessa mesma escala de 1 a 10, você operaria em 1 no quesito capacidade de liderança. Se tentar visualizar seu grau de eficácia num eixo do estilo XY, verá que ele é achatado. 8 no quesito dedicação ao sucesso e apenas 1 no quesito capacidade de liderança. Consegue visualizar isso? Então, para aumentar seu grau de eficácia, você tem 2 opções. Pode trabalhar arduamente para aumentar sua dedicação ao sucesso, trabalhar para se tornar 10.
é possível que você consiga chegar a esse grau, embora a lei da diminuição do retorno diga que o esforço necessário para aumentar os 2 últimos pontos exigiria mais energia do que o necessário para os 8 primeiros. Se você realmente se matar, poderá aumentar seu sucesso nesses 25%. Mas você tem outra escolha. Pode trabalhar duro para aumentar seu grau de liderança. Digamos que sua capacidade natural de liderança seja 4, ligeiramente abaixo da média. Apenas ao se valer de qualquer talento que Deus lhe tenha dado, isso já aumentará sua eficácia em 300%. Mas digamos que você realmente se torne um estudioso de liderança e maximize seu potencial, e consiga chegar até 7. Se tentar visualizar seu grau de eficácia agora, naquele mesmo eixo gráfico XY, verá que vai se aproximar de um quadrado. Os mesmos 8 no quesito dedicação ao sucesso e 7 no quesito capacidade de liderança. Ao elevar sua capacidade de liderança, sem alterar sua dedicação ao sucesso, você pode aumentar sua eficácia original em 600%. O que isso tudo significa? Significa que liderança tem um efeito multiplicador. Vi esse impacto repetidamente em todos os tipos de negócios e em organizações sem fins lucrativos, e por isso dou aulas de liderança há mais de 30 anos. A capacidade de liderança sempre é o limite da eficácia pessoal e da organização. Se a liderança de uma pessoa é grande, o limite da organização é alto. Se não é, então a organização é limitada. Por isso, em épocas de dificuldades, as organizações naturalmente buscam nova liderança. Quando o país passa por tempos difíceis, elege um novo presidente. Quando uma empresa perde dinheiro, contrata um novo presidente. Quando uma igreja está prestes a naufragar, busca um novo pastor. Quando um time continua a perder, procura um novo técnico. A relação entre liderança e eficácia é talvez mais evidente nos esportes, em que os resultados são imediatos e óbvios. Em organizações esportivas profissionais, o talento na equipe raramente é questionado. Praticamente todos os times têm jogadores muito talentosos. A questão é a liderança. Começa com o proprietário do time e continua com os técnicos e os principais jogadores. Quando equipes talentosas não vencem, estude a liderança. Onde quer que procure, você pode encontrar pessoas inteligentes, talentosas e de sucesso, que não são capazes de ir mais longe por causa dos limites de sua liderança. Quer outro exemplo? Quando a Apple foi criada no final dos anos 70, Steve Wozniak era o cérebro por trás do computador Apple. Seu limite de liderança era baixo. Mas esse não era o caso do seu sócio, Steve Jobs. Seu limite era tão alto que ele construiu uma organização de primeira classe, que passou a ter um valor de 9 dígitos. Esse é o impacto da lei do limite. Nos anos 80, conheci Don Stephenson, presidente do conselho da Global Hospitality Research Incorporation de San Diego, Califórnia, uma empresa internacional de orientação e consultoria em hotelaria. Durante o almoço, perguntei a ele sobre a sua organização. Hoje ele faz principalmente consultoria, mas na época, sua empresa assumia a administração de hotéis e estâncias em dificuldades financeiras. Don diz que sempre que seu pessoal assumia o controle de uma organização, começava fazendo 2 coisas. Primeiro, treinava a equipe para melhorar o atendimento ao cliente e depois sempre demitia o líder. Quando ele disse isso, fiquei surpreso. Demitir o líder? Sempre. Então perguntei se pelo menos não conversavam com a pessoa antes de demiti-la, para descobrir se ela era ou não um bom líder. Sabe o que ele me respondeu? Se ele fosse um bom líder, a organização não estaria a bagunça que está. Aí pensei comigo mesmo. Claro, é a lei do limite. Para atingir o grau mais alto de eficácia, você precisa elevar o limite, de uma forma ou de outra. A boa notícia é que se livrar do líder não é o único caminho. Assim como ensino em minhas conferências que há um limite, também ensino que você pode elevá-lo, mas aí já estamos entrando em outra lei da liderança. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas, só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do limite à sua vida? Pegue lápis e papel e relacione alguns dos seus principais objetivos. Tente se concentrar em objetivos relevantes, coisas que demandarão 1 ano ou mais. Relacione pelo menos 5, porém não mais de 10 itens. Agora,
Identifique quais exigirão a participação ou a cooperação de outras pessoas. Para essas atividades, sua capacidade de liderança terá grande impacto em sua eficácia. Peça a outras pessoas que classifiquem sua liderança. Fale sobre sua capacidade de liderança com seu chefe, seu marido ou sua esposa, 2 colegas do mesmo nível que você e 3 pessoas que você lidera. Peça que elas o classifiquem em uma escala de 1 a 10 em cada um dos seguintes aspectos: habilidade com as pessoas, planejamento e pensamento estratégico, visão e resultados. Faça a média dos resultados e os compare com a sua própria avaliação. Com base nessas avaliações, o que achou do resultado? Sua capacidade de liderança está melhor ou pior do que você esperava? Se há uma diferença entre sua avaliação e a dos outros, qual você acha que é a razão para isso? O quanto você está disposto a crescer na área da liderança?